Olá, boa noite! Hoje é quarta-feira, 15 de julho de 5.777, veja no Mosaico. Uma apresentação de música clássica feita por um trio israelense. Um papo com o professor de Israel ganhador do Nobel de Química, histórias do Moré Nelson e muito mais. No oferecimento do nosso querido clube A Hebraica, vamos às notícias e comentários da semana com o Rony Gottschalk. Vai lá, Rony! Acabamos de comemorar os 120 anos do primeiro Congresso Sionista na Basileia, que acabou levando à criação do Estado de Israel. 200 delegados estiveram presentes, inclusive de lugares muito distantes para a época, como a Palestina e os próprios Estados Unidos. O que pouca gente lembra hoje é que foi ali que a Hatikva foi adotada como hino nacional e que Theodor Herzl, o responsável pelo Congresso, convidou também 10 personalidades não judias. Desses 10 eu vou destacar 2, William Herschler e Henri Dunant. Henri Dunant era um banqueiro suíço que ficou profundamente traumatizado ao visitar um campo de batalha na Tunísia e passou a defender a criação de um organismo internacional que cuidasse de soldados feridos. Dunant era também um missionário cristão e seu fervor e entusiasmo levaram à criação da Convenção de Genebra e da Cruz Vermelha Internacional. O primeiro prêmio Nobel da Paz foi ele que ganhou em 1901. Dunant começou a defender a volta dos judeus à Palestina em 1866 e Theodor Herzl se referiu a ele, foi a primeira vez que essa expressão foi usada, como um sionista cristão. Já o reverendo William Herschler foi ministro na Embaixada Britânica em Viena e um dos primeiros leitores do livro de Herzl, O Estado Judeu. Ler esse livro mexeu com o Sr. Herschler e ele se transformou no principal advogado da causa sionista e uma espécie de mão direita de Herzl. Herzl anotou que Herschler considerava o sionismo um movimento bíblico, embora nas anotações dele ele dissesse, mas eu continuei a agir de maneira racional. Herschler apresentou Herzl a diversos estadistas, como o Kaiser alemão Guilherme II. E essas apresentações deram grande credibilidade ao jornalista Theodor Herzl, que era visto com grande reserva pela comunidade por se apresentar, como se chamava na época, de maneira assimilada. Pelo seu trabalho, o reverendo Herschler não só foi convidado para o Congresso, como recebeu uma pensão da Organização Sionista Mundial até o seu falecimento em 1931. Concluindo, os sionistas cristãos também foram fundamentais na criação do Estado judeu. E, finalmente, uma curiosidade. Herzl anotou no seu diário, em 3 de setembro de 1897. Se eu tivesse que resumir o Congresso da Basileia, eu diria o seguinte: foi aqui, na Basileia, que eu fundei o Estado judeu. Se eu disser isso hoje em voz alta, todo mundo vai rir de mim. Mas talvez em 5, ou quem sabe, em 50 anos, todo mundo perceba que eu tinha razão. E ele acertou. 50 anos depois, em 1947, com a partilha da Palestina, a profecia quase bíblica de Herzl virou realidade. No Mosaico Online dessa semana, confira as belezas naturais do norte de Israel.
Vamos para um rápido intervalo, mas antes, teste seus conhecimentos com o nosso quiz. O programa Mosaico na TV tem o apoio de Banco Safra, tradição secular de segurança. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. Nosso repórter Tomás Cohen acompanhou na última semana uma apresentação de música clássica feita por um trio israelense no Teatro SESI São Paulo. Dá só uma olhada como foi. Shalom Mosaico, é uma linda noite de quarta-feira, estamos aqui no Teatro SESI São Paulo para apresentar o projeto Música em Cena, que contará com a ilustre presença do trio israelense Gilá Efrat Ensemble. Confira, teremos entrevista exclusiva, bastidores e muito mais. So I know Gilad for 5 years, and we met in a session of a recording session, and we just had a great chemistry between us. And then after like a few weeks, he called me and asked me if I want to join his group. Like he's forming a group of world music, and like if I want to join. And it was really exciting for me. So I play in this group for almost 5 years. Gilad, he's an old friend, and I played with him actually when we were really young in the Israel Young Philharmonic Orchestra and groups like that. And he called me and he just asked me if I would like to join his new ensemble, which does really versatile music, influenced from classical and from jazz and from world music and from ethnic music from the Middle East, and beautiful compositions, so I immediately said yes. We're going to play original music and original... they're playing the music behind, so... arrangements to Israeli folk music also, and a small surprise, we have also arrangement to Brazilian music. I used to play a lot of Brazilian music in Israel. There was a bar in Even Gvirol, which is in the main street of Tel Aviv. It's called Latino Bar, and I used to play there for like almost 5 years. A lot of Brazilian music and salsa music. Israel have so many immigrants, so I used to play a lot of kind of music, and you can hear inside my music, my compositions, you can hear a lot of influence from Latin music to Middle Eastern music. Eu fui convidado, né, pela Faro Produções, né, nessa parceria com o SESI, para participar dessa produção aqui como road manager, né, como um produtor junto com eles, para ver todas as questões, né, de alimentação, hotel, transporte, né, o intérprete, né, bilíngue, inglês-português e tal. Mas eu sou músico também. E daí eu tenho um show amanhã e eu estava estudando o cavaquinho no quarto do hotel no primeiro dia da turnê deles, né? Aí eles ouviram, né? Bateram na porta e falaram, olha,
A gente ouviu, a gente gostou, a gente quer você para fazer a última música que a gente fez, um arranjo de Mais Que Nada, do Jorge Benjor, né? Aí eu falei assim, sério? Vocês estão seguros disso? Aí eles falaram, não, a gente adorou. Aí a gente ensaiou, né? E agora, no final de todos os shows dessa turnê, eles me chamam, acredita? Eles me chamam para subir no palco e tocar o Mais Que Nada do Jorge Ben com um arranjo lindo que eles fizeram. Agora é a hora do nosso querido Moré Nelson e mais uma de suas divertidas histórias. Fala, Moré, qual que é a história de hoje? Oi, Vitor, tudo bem? Sabe, uma das coisas que impulsiona a vida da gente são as grandes novidades. Para nós, que fazemos muitas vezes a mesma coisa, um trabalho repetitivo, uma novidade é estimulante. Professor Nelson, nós não somos uma escola judaica, nós somos uma escola bilíngue e nós queremos dar uma visão de todas as religiões para as nossas crianças. Então, o senhor foi escalado para falar sobre judaísmo. Outro falará sobre catolicismo, hinduísmo, enfim, as demais religiões. E eles têm muitas perguntas para fazer para o senhor. Perfeitamente. E que idade tem a turma? 7 anos. O quê? 7 anos. O que eu vou falar com crianças de 7 anos sobre judaísmo? Conta a história da Bíblia, a criação do mundo, Adão e Eva, o dilúvio, todas as histórias, só conta. Quantas crianças? 50. Bom, sem dúvida é um desafio. Eu lido muito mais com adultos e com jovens de 12 anos, 13 anos. E eu estou na sala repleta, e eu conto as histórias, e eu, digamos que fantasio um pouquinho, e ao fantasiar eles ficam maravilhados e fazem perguntas, até que eu termino de contar a história, gostaram, aplaudiram. Para vocês têm perguntas? Ah, sim, nós temos várias perguntas. Perguntas pertinentes a uma criança de 7 anos. O senhor Moré Nelson, o que é esse chapéuzinho que o senhor usa em cima da cabeça? Tá certo. Pergunta lógica. Moré Nelson, o senhor é judeu mesmo? Eu falei, sou. E por que o senhor não tem barba? Também vale a pena perguntar. E assim foram as demais perguntas. É verdade que judeu não come carne de porco? E nem camarão. Não! E assim vamos, até que um garotinho muito esperto chega e me faz a pergunta. Senhor Moré Nelson, do que é que o senhor tem medo? Bom, aí eu fiquei com medo. O que é que eu vou falar para uma criança de 7 anos sobre medo? Muitas das coisas que eu li em livros de religião, filosofia, psicologia, para 7 anos... Não é o caso de falar. Não é o caso de falar, realmente. E aí, eu disse, bem, eu tenho medo de cair, me machucar, tenho que fazer curativo, dói, eu tenho que ficar longe de pessoas que eu gosto. Eu tenho medo de me machucar. Ah, tá bom. Aí eu resolvi perguntar para vários dos garotos. E você? Do que você tem medo? Medo? Tenho medo que meus pais se separem. Resposta profunda, não? Um outro garoto. E você, do que tem medo? Tenho medo do que minha avó morra. Ela está muito doente. Tem lógica. E finalmente eu perguntei para o garoto que me fez a pergunta. E você, do que tem medo?
a eu que todo o chocolate do mundo se acabe. Realmente dar aula para criança de 7 anos é uma maravilha. Shalom Ubracha. Valeu, Morenelson, sempre uma história divertida aqui no Mosaico. Até a próxima. Veja agora uma conversa com o professor israelense, ganhador do Nobel de Química em 2004. Meet Professor Aaron Chechanover, an Israeli biochemist. He won the 2004 Nobel Prize in Chemistry, together with Avram Hershko and Erwin Rose, for characterizing the method that cells use to degrade and recycle proteins using ubiquitin. So, what are proteins? Proteins are the little machines on which our body moves, and muscles are made of protein, the movement protein, which is called myosin, which contracts and relaxes all the time. At the same time that I'm talking to you, I'm breathing oxygen, I'm breathing air, and the protein in the body that takes the oxygen and brings it to the tissue, distributes them in order that they will be able to make energy. It's called hemoglobin. This is the red protein of the body. So there are 25,000 different proteins that play what I call the symphony of life. It's a wonderful symphony, not only because of the players, because living is very nice. And it's a complicated symphony because the symphony, the orchestra plays it without a conductor. But these proteins need turnover. Why do they need turnover? Because they become tired, like the players in the orchestra. And therefore they need to be trashed and be replaced by a new one. So we discovered the thrashing machine. People asking me, kids are asking, what did you discover? I said I discovered the garbage collecting car of the body. Think about strike of the trash collecting people. If they strike for 1 day, then we put the trash in a nylon bag. If they trash for 5 days, then we have to take all the nylon bags out. But then the cats and the rats and the dogs will come and open the nylon bags, and then there will be smell and diseases and so on. The same happens in the body. If something goes wrong with the system and diseases are developing, cancer, neurodegeneration, drugs were developed, lives of hundreds of thousands, if not millions of people were saved, which is very satisfying and rewarding, and we are still at the very beginning. We haven't seen even the tip of the iceberg. Creativity is, I think, doing something that nobody has done before, something completely new that is beneficial for aesthetics, to our health, for our agriculture, for our environment, or for the sake of our curiosity and knowledge. And I think that what we did is creative. I think so. I hope so. O Mosaico faz mais um rápido intervalo, mas você não saia daí. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3814-4629. 3814-4629. A Hevra Kadisha se preocupa em atender a comunidade hoje e deixá-la tranquila daqui para frente. Assim, todas as obras e trabalhos de manutenção têm um olho no presente e outro no futuro. Em outras palavras, Ledor Vador. E o resultado é visível. Nossos cemitérios estão entre os mais bem cuidados do mundo. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Confira na dica de saúde do Einstein o Dr. Nelson Hammerschlag falando sobre os 30 anos de transplante de medula óssea do Hospital Israelita Albert Einstein. Bom, nós estamos fazendo 30 anos de transplante de medula óssea aqui no Hospital Albert Einstein. Começamos em 1987 com só um leito. Hoje nós temos 14 leitos destinados a fazer transplante de medula óssea. E nesses 14 anos, mais de 1.000 pacientes foram transplantados. Nós somos o único centro na América Latina que somos acreditados por uma entidade internacional que se chama FACT, e que nos dá a tranquilidade de estarmos fazendo o melhor pelos nossos pacientes. Nós temos uma equipe multiprofissional que cuida desses pacientes, e o transplante de medula hoje é usado tanto para doenças malignas como leucemias, linfomas, mieloma múltiplo, como também para doenças não malignas, então imunodeficiências, falta da fábrica de sangue, doenças genéticas e assim por diante, né? A gente acredita que o transplante de medula da forma como ele é hoje,
ele não deve perdurar por muito tempo, quer dizer, ele deve cada vez se tornar um procedimento mais seguro, né, cada vez mais sofisticado e cada vez com maior segurança e qualidade para garantir que os pacientes estejam cada vez mais curados das suas doenças. É isso aí. No Pinata Música de hoje tem Eden Reichel com Mima Makim. ממעמקים קראתי אלייך, בואי אליי, בשובך יחזור שוב האור בעיניי, לא גמור לא עוזב המגע בידייך, שיבוא ויעיר ונשמע קול צחוקך. ממעמקים קראתי אלייך, בואי אליי מול ירח, מאיר את דרכך שוב אליי, נפרסו ונמסו מול מגע של ידייך, באוזנייך לוחש שואל, מי זה קורא לך הלילה, הקשיבי, מי שר בקול אלייך אל חלונך, מי שם נפשו שתהי מאושרת, מי ישים יד ויבנה את ביתך, מי ייתן חייו ישימה מתחתייך, מי כעפר לרגלייך יחיה, מי יאהבך עוד מכל אוהבייך, מי מכל רוח רעה יצילך ממעמקים. ממעמקים קראתי אלייך, בואי אליי מול ירח, מאיר את דרכך שוב אליי, נפרסו ונמסו מול מגע של ידייך, באוזנייך לוחש שואל, מי זה קורא לך הלילה, הקשיבי, מי שר בקול אלייך אל חלונך, מי שם נפשו שתהי מאושרת, מי ישים יד ויבנה את ביתך, מי ייתן חייו ישימה מתחתייך, מי כעפר לרגלייך יחיה, מי יאהבך עוד מכל אוהבייך, מי מכל רוח רעה יצילך ממעמקים. מי יאהבך עוד מכל אוהבייך, מי מכל רוח רעה יצילך ממעמקים. Na próxima sexta-feira, acenda as velas de Shabbat às 17h38. Nossa sugestão de Kabbalah Shabbat é no Beitel, Rua Caçapava, 105, Jardim Paulista. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Até semana que vem. Shalom e Leitraot!